Sabe, existe uma sensação humana que é, tipo, quase universal. Aquele sentimento profundo de estar completamente deslocado. Uhum. É uma angústia bem real, né? Nossa, sim. É como olhar para as peças do quebra-cabeça da própria vida e perceber que elas estão todas misturadas, sem um lugar claro de encaixe, sabe? E o mundo ao redor parece não fazer sentido nenhum. Exato. As estruturas normais da sociedade perdem totalmente o brilho. E, assim, a nossa imersão de hoje começa exatamente nesse ponto de desconforto. Um ponto bem sensível, diga-se de passagem. Com certeza. Porque hoje o nosso papo é muito especial. Nós dois, atuando aqui como discipuladores, vamos destrinchar as bases do nosso novo projeto que estamos conduzindo juntos. Um projeto chamado Forja. E para isso nós vamos desconstruir o manifesto conceitual que embasa tudo isso, né? Um material super denso. Muito denso. Ele é baseado em textos históricos e bíblicos do Antigo Oriente Médio, especificamente 1 Samuel 22 e 2 Samuel 23. E a ideia é propor uma tese, tipo, bem radical sobre liderança, propósito e sofrimento. E olha, a premissa central desse nosso manifesto subverte completamente essa ideia moderna de formação de líderes que a gente vê por aí. Totalmente. Não tem glamour nenhum, né? Zero glamour. O alicerce que nós apresentamos não é um palácio de mármore, nem uma academia corporativa daquelas com painéis de vidro e tal. Puf, longe disso. O centro de tudo é a caverna de Adulão. E o documento exige que a gente não olhe para essa caverna apenas como um acidente geográfico ou só um refúgio histórico para fugitivos, Uhum. mas sim como um campo de forja. É um ambiente brutal, restrito, escuro e projetado especificamente para pegar indivíduos que a sociedade rejeitou e transformá-los em guerreiros de elite. Nossa, eu acho essa tese inegociável e fascinante. A ideia de que quem aceita ser forjado na escuridão está pronto para governar na luz. Exatamente. É o coração do projeto Forja. E o manifesto chama o início desse processo de o ponto zero da missão. Mas para a gente compreender a força dessa ideia, precisamos resgatar o contexto histórico do protagonista dessa narrativa toda, que é o Davi. Sim, o contexto do Davi é tipo o exemplo perfeito disso. É um paradoxo absoluto, porque os relatos mostram que Davi já havia sido oficialmente ungido por Deus através do profeta Samuel, como o futuro rei de Israel. Ele já tinha o carimbo divino, digamos assim. Exato, e já tinha derrotado o gigante Golias. Ele era um herói nacional. O destino dele já estava traçado. Só faltava sentar no trono, né? Pois é. O Avinzinho já assumir o trono e colocar a coroa, a história sofre uma fratura bizarra. Davi passa a ser caçado implacavelmente pelo rei da época, o Saul. Um rei que estava completamente consumido por ciúmes. E aí, para não ser morto, o que o herói nacional faz? Ele foge para o deserto e acaba se escondendo nessa tal caverna de Adulão. É uma justaposição tão violenta de realidade, sabe? Quebra qualquer expectativa linear de sucesso que a gente tenha. Demais. Porque a unção divina promete a realeza, garante a autoridade máxima. Mas a realidade imediata entrega a poeira, a perseguição e o isolamento de uma caverna úmida. E esse choque psicológico, tipo, entre a promessa de grandeza e a humilhação do presente, é o que a gente define no documento como um mecanismo principal do ponto zero, né? Perfeito. É a descompressão total. O indivíduo é nomeado CEO global de uma mega corporação. Tá. O topo do mundo corporativo. Isso. Rola uma festa imensa, a notícia sai na capa dos principais cadernos de economia, o futuro financeiro e profissional da pessoa tá garantido para sempre. Uhum, o auge. Mas aí, na manhã seguinte, em vez de subir pelo elevador privativo até a sala da presidência, lá no último andar, essa pessoa é arrastada para baixo, ela é rebaixada e trancada para trabalhar no porão mais escuro do prédio. E ainda correndo o risco real de ser eliminada a qualquer segundo. Exato. E aí fica uma questão gritante na análise desse material. Se há um propósito grandioso já garantido, por que a narrativa exige essa queda tão brusca e solitária? Então, isso acontece porque o mundo comum, o sistema, na configuração normal dele, simplesmente não oferece abrigo seguro para quem carrega um propósito transformador. Ah, faz sentido. O sistema rejeita o que vai mudá-lo. Exatamente.
E o documento argumenta que a genialidade desse processo histórico está no fato de que Deus esconde antes de levantar. As fontes faziam um paralelo muito bom com a figura de Moisés, inclusive. É verdade, o Moisés ilustra essa mecânica de um jeito perfeito. Sim, ele cresceu como um príncipe no Egito. Ele tinha acesso a todo o poder e conhecimento do império. Mas quando tentou libertar o povo usando a própria força, Ele falhou miseravelmente, né? precisou fugir. Fugiu e passou 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Foram 40 anos de isolamento absoluto, aprendendo a ser um ninguém. Nossa, 40 anos é muita coisa. É o tempo necessário para quebrar o orgulho. O deserto, assim como a caverna de Adulão, funciona como uma câmara de descompressão do ego. O isolamento tira as distrações, arranca as falsas seguranças. E destrói aquela autoconfiança arrogante, sabe? Exato. O manifesto ensina que o alicerce construído nesse esconderijo é a única coisa que vai conseguir sustentar a sanidade de um líder quando ele finalmente for exposto aos holofotes abrasadores do poder público. Então a queda não é um atraso no cronograma. De jeito nenhum. A queda é o próprio treinamento. O próprio treinamento, uau! O Davi até tentou buscar abrigo em território inimigo antes de ir para Adulão, né? Ele chegou a se fingir de louco na cidade de Gate. Pois é, ele tentou dar um jeitinho. Tentou pegar atalhos, mas percebeu que não tinha como. Ele precisava descer ao ponto zero. E isso levanta um cenário muito curioso sobre quem acaba habitando esse ponto zero. Ah, a famosa matéria-prima da forja. Isso. O texto de 1 Samuel 22 detalha exatamente quem desceu até Davi na caverna. E olha, não eram os generais do Saul, não eram os nobres de Israel, muito menos os intelectuais ou grandes estrategistas. Longe disso. O texto diz que se juntaram a ele homens aflitos, endividados e amargurados de espírito. Cerca de 400 homens que eram literalmente o refúgio da sociedade. Para entender o peso real disso, a gente tem que lembrar o que significava estar endividado no Antigo Oriente Médio. Não era só ter o nome sujo no Serasa, né? Quem dera fosse. Não era como ter o nome negativado hoje. A dívida extrema naquela época significava perder as próprias terras, perder a liberdade. E muitas vezes ter que vender a si mesmo ou aos próprios filhos como escravos para pagar os credores. É uma brutalidade. Essas pessoas estavam no limite absoluto do desespero humano. Estavam sem nenhuma dignidade, super amarguradas contra o sistema que as tinha esmagado. Era o verdadeiro exército dos improváveis. É fascinante pensar na ironia tática de tudo isso, porque, fazendo uma analogia para quem está escutando, seria o equivalente a você tentar fundar uma startup de tecnologia. Uma startup com a missão ambiciosa de derrubar as gigantes do Vale do Silício. Isso. Mas aí no processo seletivo você recruta exclusivamente indivíduos que acabaram de falir as próprias empresas, que estão atolados em processos judiciais. Que foram demitidos por justa causa nos últimos 3 empregos. Perfeito. Analisando a frieza dos negócios, ou da guerra mesmo, como se constrói um império com pessoas que só conhecem o sabor da derrota. A lógica mais básica diria que é infinitamente melhor recrutar quem já tem um histórico de vitórias, né? Quem já está pronto para o combate. A lógica humana e corporativa gritaria isso o tempo todo. Só que a subversão dessa lógica é justamente o coração do Manifesto da Forja. E qual é o princípio por trás disso na prática? O princípio delineado aqui é que o processo divino de construção começa exatamente com o material que o mundo considerou inútil e descartou. Esses homens endividados e amargurados não estavam, sob nenhuma métrica, prontos para a guerra. Não mesmo. Mas a vantagem oculta deles, que era a mais valiosa de todas, é que eles estavam prontos para a rendição. A rendição. Esse é o ponto-chave. Alguém que confia cegamente no próprio currículo, que se apoia demais nas próprias habilidades, dificilmente aceita se submeter ao fogo brutal de uma bigorna. E o documento ilustra muito bem isso, resgatando a história de José lá no livro de Gênesis, né? Sim, a história de José é fantástica para ilustrar isso. Porque o José era aquele filho favorito, todo orgulhoso, que ostentava uma túnica colorida e sonhos de grandeza. E ele precisou ser jogado no fundo de um poço escuro pelos próprios irmãos. Vendido como escravo, inclusive. Tudo isso para que a arrogância dele fosse quebrada. Exato. A dor e a rejeição funcionam como a porta de entrada para o chamado real.
A caverna de Adulão não pede um histórico imaculado. Ela não exige que você seja perfeito antes de entrar. Então, a única moeda de troca aceita na porta da caverna é a disposição para ser quebrado e refeito. Perfeito. Disposição é a palavra. Agora, ter um agrupamento de 400 pessoas desesperadas, endividadas e dispostas é a definição de matéria-prima em estado bruto. Bem bruto mesmo. E o documento afirma de forma categórica que aqueles que entraram ali totalmente quebrados saíram como guerreiros letais. Mas a gente precisa analisar a mecânica exata de como isso acontece. Vamos lá, metodologia do oculto. Porque a nossa visão moderna de mentoria ou discipulado remete a algo muito higienizado hoje em dia. Ah, sim. A gente pensa logo num encontro num café chique. Pois é, encontros em cafeterias confortáveis, planilhas de metas bem coloridas, conversas educadas em salas com ar-condicionado. Tudo muito limpo e seguro. Mas a palavra forja, por outro lado, carrega uma violência intrínseca. Remete a fogo em altíssima temperatura, a marteladas implacáveis, a alta pressão esmagando o metal numa bigorna de ferro. Como o simples fato de habitar uma caverna pode entregar um resultado tão profundo? Parece passivo demais, né? Só fica lá sentado numa caverna. Sim, parece muito passivo para um nível de transformação violenta que o texto promete. Mas a ilusão da passividade se desfaz rapidinho quando a gente analisa as condições desse isolamento. O texto aponta 3 elementos cruciais para essa metamorfose: a convivência, o silêncio e a presença divina. Então não é só um retiro espiritual relaxante. Longe disso. A verdadeira forja nunca é um evento externo com palco e plateia. Ela é microscópica, acontece no oculto. Pensa bem, juntar 400 homens amargurados, frustrados, sob o estresse de serem caçadas por um exército real. Todos amontoados? E trancá-los numa caverna. Isso cria uma panela de pressão intolerável. O atrito constante dessa convivência no espaço restrito é a própria martelada da forja. Nossa, imagina o conflito diário por espaço, por comida, por liderança. É exatamente ali que o ego inflado derrete. O manifesto cruza essas informações com outros relatos bíblicos para reforçar esse padrão, sabe? A gente vê Jesus enfrentando as tentações mais pesadas no anonimato absoluto de um deserto, bem longe das multidões. E tem o profeta Eliseu também. Antes de realizar grandes feitos, ele passou anos num discipulado super silencioso, só realizando tarefas invisíveis, tipo derramar água nas mãos de Elias. Exato. Essa mudança estrutural na identidade de uma pessoa exige uma pressão que o público não tem permissão para assistir. A regra de ouro que nós autores do projeto estabelecemos aqui é avassaladora. A obediência no oculto antecede e garante a autoridade no público. É impossível liderar tropas no caos do campo de batalha se o indivíduo não aprendeu a dominar os próprios monstros lá na escuridão, onde ninguém está filmando ou aplaudindo. O silêncio da caverna remove aquela nossa capacidade de performar para os outros, né? Tira todas as máscaras. Sem plateia sobra apenas a essência nuas da pessoa. E é essa essência que começa a ser martelada e alinhada com o propósito. Bom, entender o rigor e o desconforto extremo desse método nos obriga a olhar para os resultados empíricos que o documento apresenta. O que essa bigorna de Adulão conseguiu produzir no final das contas? Ah, os resultados são impressionantes. São mesmo. Os registros históricos lá em 2 Samuel 23 e 1 Crônicas 11 listam feitos militares que desafiam qualquer lógica de guerra. A história registra o surgimento de um esquadrão de elite conhecido como os Três Valentes. E os combates descritos parecem até roteiro épico de filme de Hollywood. Total. Temos a figura do Josabá-Sebete. Segundo os anais, ele enfrentou e derrotou 800 homens inimigos de uma só vez usando só uma lança. 800 homens? É absurdo. Depois tem o relato de Samá, que viu o exército israelita inteiro bater em retirada diante dos filisteus, mas decidiu tomar posição sozinho no meio de um campo de lentilhas. E ele defendeu aquele pedaço de terra contra a tropa inimiga inteira. Sozinho? Sozinho. E ainda tem o relato visceral de Eleazar.
A crônica militar diz que ele empunhou a espada e lutou com tanta intensidade, mas por tanto tempo, que a musculatura da mão dele simplesmente entrou em colapso. Deu cãibra no nível máximo. A mão ficou colada, fisicamente fundida à empunhadura da espada, de uma forma que ele não conseguia mais soltar. E analisar esses registros militares através das lentes da forja de Adulão é o que revela o verdadeiro mecanismo por trás dessas vitórias. Porque a dúvida natural da galera, diante desses feitos monumentais, é questionar se isso é fruto de um talento genético raro, sabe? Uma anomalia física, tipo super-herói. Mas o manifesto argumenta firmemente que não. O pilar central dessa transformação é resumido numa frase do nosso projeto, que é: fidelidade silenciosa forja autoridade pública. A gente tem que lembrar quem eram esses homens antes, lá no começo. Eram fugitivos, acovardados e endividados. Exatamente. O que transformou essa galera numa força letal não foi uma poção mágica, foi a resiliência psicológica e espiritual que eles cultivaram naquela pressão insana da caverna. É a constância no oculto esmagando o talento bruto sob pressão. Inevitavelmente, o talento natural, por mais brilhante que seja, ele costuma recuar quando a dor e o medo atingem níveis muito críticos, sabe? Especialmente se não houver raízes profundas. Mas a constância forjada lá no anonimato, que já aprendeu a suportar o ego sendo esmagado, essa não recua de jeito nenhum. Não recua. Pega o exemplo do Samar, defendendo aquele campo de lentilhas. Sobre a ótica puramente estratégica, arriscar a própria vida lutando sozinho contra um exército por um simples campo de comida parece loucura. Deixaria as lentilhas pra lá, né? Pois é, mas para um homem forjado não se trata de lentilhas, trata-se de território. Era a porção de terra que havia sido confiada a ele. A mentalidade que ele construiu na caverna simplesmente não permite dar um passo atrás. Uau! Esses guerreiros triunfaram no campo de batalha, visível porque a guerra mais difícil, que é aquela guerra interna, contra a covardia e o desejo de desistir, essa já tinha sido vencida muito antes, lá no fundo escuro de Adulão. E olha, histórias épicas de milhares de anos atrás têm um poder tremendo de inspirar a gente. Elas aceleram a pulsação mesmo. Mas o nosso manifesto não foi escrito como um mero livro de memórias históricas. Não, de forma alguma. Ele constrói uma ponte super direta para o presente. A gente chama essa parte de a convocação atual. O projeto traz textos como Efésios 6, alertando que a luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E Romanos 8 também, que fala sobre a criação aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Exato. A tese é que a guerra mudou de arena. A gente não luta mais por pedaços de terra cheios de lentilhas no Oriente Médio. A guerra da nossa geração é de natureza espiritual. E o Projeto Forja levanta essa bandeira de que o mundo precisa desesperadamente de soldados formados na bigorna, e não de influenciadores buscando validação rápida na internet. E a mudança de tom no documento, bem nesse ponto, é bem drástica, né? Deixa de ser uma análise retrospectiva lá do passado e passa a ser um recrutamento muito ativo. É um choque de realidade brilhante que o material impõe a quem lê, porque é incrivelmente fácil e até tentador romantizar a narrativa da caverna lendo sobre as grandes vitórias, depois que o sangue já secou e as medalhas já foram entregues. Sempre é mais fácil ler o livro depois que a história acaba. Mas o grande desafio lógico do documento é convencer a pessoa moderna de que a insatisfação profunda que ela sente hoje com o mundo não é um atestado de fracasso pessoal. Exatamente. Pelo contrário. Na verdade, a qualificação exata necessária para ser recrutado para essa forja é uma ressignificação pesada da dor. Sim. E como o manifesto amarra essa ideia para justificar que a frustração com o sistema é um alarme divino soando para um recrutamento. Então, o texto vai direto no núcleo existencial com uma máxima que é implacável. Se o mundo não satisfaz, é porque o indivíduo nasceu para uma realidade muito maior. Uau! Isso bate forte. Bate muito. Essa sensação de deslocamento, sabe? A angústia diante da superficialidade das relações de hoje em dia, a exaustão de tentar se espremer naqueles moldes sociais que parecem super rasos. Nada disso é um erro de fabricação psicológica da pessoa. Não. É um sintoma de um chamado não atendido. O Projeto Forja argumenta que o sistema em que a gente vive é incapaz de preencher o espaço para o qual o ser humano foi originalmente desenhado.
a caverna de Adulão do século XXI não é oferecida como um clube social, né? Para galera que já está com a vida perfeitamente resolvida e só quer fazer um networking. Definitivamente não. O material descreve o projeto como uma base de operações militares para uma guerra que é invisível. É o ambiente árduo, onde o orgulho é totalmente desfeito, para que a verdadeira vocação possa assumir o controle. Se alguém está exausto com as ofertas do mundo normal, olha, esse indivíduo se enquadra milimetricamente no perfil procurado pela Forja. E o raciocínio fecha um ciclo super interessante. A caverna é o campo de treinamento temporário e o impacto no mundo exterior é a missão definitiva. Afinal, ninguém é convocado para morar numa caverna úmida pelo resto da vida, né? Deus me livre! Pois é. O chamado é para entrar. Suportar a altíssima temperatura da bigorna, deixar que os excessos sejam derretidos e, então, sair para combater essa superficialidade toda da geração atual. O documento deixa bem evidente que Deus não está vasculhando a internet atrás de pessoas famosas ou perfeitamente equilibradas para essa visão. A busca é por pessoas dispostas a se submeterem ao processo. Ponto. E recapitulando o arco lógico de toda essa estrutura conceitual do nosso projeto, a gente entende que aquela descida impiedosa que marca o ponto zero não é o fim da linha, é um recurso tático indispensável. A estratégia de esconder para lapidar antes de expor para liderar. Analisamos como a matéria-prima ideal são os improváveis e quebrados. Desconstruímos a mecânica da forja, revelando que há o silêncio sem plateia e o atrito diário que convertem a amargura naquela constância de ferro, e provamos que a fidelidade construída no escuro sempre triunfa sobre o talento sob a luz do sol. Lindo! E, sendo manifesto do nosso projeto Forja uma proposta essencialmente prática de mentoria, o material não abandona a galera só no reino das ideias abstratas, né? Jamais. Há um encerramento voltado diretamente para a ação, um conjunto de diretrizes projetadas para fazer com que essa teoria toda migre imediatamente para a rotina das pessoas. E os passos exigidos pelo documento para iniciar essa imersão na forja são 3 e são super específicos. O primeiro passo é mergulhar na fonte direta. A instrução é ler na íntegra os registros originais. Isso, em casa, com calma. Estudar 1 Samuel 22, com foco inicial nos versículos 1 e 2. Depois ler detalhadamente todo o capítulo 23 de 2 Samuel para entender o peso e a escala dos combates. E complementar com 1 Crônicas 10. A ideia é que a narrativa crua povoe o imaginário sem intermediários. O embasamento bem sólido nos fatos. E o segundo passo já leva isso para uma dimensão muito mais perigosa do ponto de vista pessoal. Verdade. O segundo passo exige que a pessoa entre num momento de secreto absoluto e faça uma oração que a gente classifica como corajosa. A instrução é formular uma única pergunta, bem honesta. Senhor, o que precisa ser forjado em mim? E o alerta do material é claro, não se trata de pedir que as circunstâncias externas fiquem mais fáceis, de jeito nenhum. É sobre pedir que a pressão seja aplicada exatamente onde o caráter ainda está fraco. Isso exige um nível de desprendimento do próprio conforto que é quase irracional. E o passo final amarra essa experiência individual na estrutura da nossa comunidade. O terceiro passo determina que o indivíduo leve o resultado desse mergulho solitário para o ambiente coletivo do grupo. A ordem é postar no grupo da Forja uma dúvida real, crua, completamente sem filtros, que tenha surgido a partir da leitura ou da reflexão que fez. E o objetivo não é gerar debates acadêmicos vazios ou, sei lá, postar respostas bonitas só para impressionar o grupo. O objetivo é estabelecer a vulnerabilidade, é colocar as próprias falhas e incompreensões na mesa, dando início àquela convivência geradora de atrito e transformação que a caverna exige. Leitura na fonte, reflexão isolada querendo ser quebrada e vulnerabilidade imediata em comunidade. É uma engenharia brutal e muito precisa. E para finalizarmos a nossa exploração minuciosa dessas fontes de hoje, há um pensamento extraído lá da crônica militar para ecoar na mente de cada pessoa que nos escuta agora. É para levar para casa e ficar pensando. Sim, vamos voltar nossa atenção para o campo de batalha e para o guerreiro Eleazar.
O nível de exaustão física e tensão nervosa fez com que a mão de Eleazar se fundisse à espada. A ferramenta de guerra e o braço do soldado viraram uma coisa só. Uma estrutura única, inseparável, e a provocação que fica reverberando é a seguinte: até que ponto precisamos nos entregar ao processo sufocante da nossa própria caverna, suportando a dor da bigorna e o fogo da transformação, para que a missão que nos foi confiada deixe de ser algo que a gente só carrega e passe a ser algo indissociável da nossa própria identidade. Esse é o abismo que separa quem apenas segura uma ideia daquele que se tornou a própria personificação do propósito. O convite do Projeto Forja é justamente para entrar na caverna e descobrir se há resistência para isso. Nós continuaremos abrindo as portas desse novo mundo e descobrindo as chaves que destravam o nosso propósito real. Muito obrigada a quem nos ouviu e até a próxima imersão profunda.